Fala, meu povo, aqui é o Diogo e essa é a nossa EBD, a Escola Bíblica Discipuladora da Oitava Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós começamos uma série de estudos sobre interpretação bíblica e hoje nós estamos na nossa terceira aula e eu te convido a embarcar nessa com a gente. Hoje, a nossa aula será sobre exegese, uma busca sobre o que o texto realmente diz. Isso é muito importante. Você já ouviu alguém usar algum versículo para justificar, para argumentar sobre uma opinião e pensou, isso não está muito certo, esse versículo na verdade não diz isso? Ou você já pensou sobre por que existem tantas divergências de interpretação em algumas partes da Bíblia, em alguns textos da Bíblia? Então, isso é sobre a interpretação, a forma como nós interpretamos. E para que nós, eu e você, no nosso estudo diário, no nosso estudo pessoal, não cometamos erros de interpretação, nós precisamos usar ferramentas de exegese. É muito importante nós termos em mente que a interpretação de texto, a disciplina em si de interpretação de texto, ela é muitas vezes subjetiva. Ela vai depender de quem está escutando para que ela tenha um determinado significado. Tem um exemplo que o pastor Jorge, inclusive, mencionou na aula passada. E eu quero usar ele de novo só para nós entendermos essa ideia da interpretação a partir de quem está ouvindo. Quando nós falamos no nosso contexto cultural que Jesus é o pão da vida, isso faz muito sentido para nós como um alimento, é subsistência. O alimento mais comum em quase todo o mundo é o pão. Mas o Jorge nos contou sobre um amigo dele que, no processo de transcrever a Bíblia para um idioma indígena, ele optou, por exemplo, por usar a mandioca, a macaxeira, porque o pão não teria o mesmo sentido para eles que tem para nós. Então, interpretação de texto tem essas nuances, tem essas diferenças. Eu vou usar um exemplo que eu ouvi na escola e eu achei um tanto engraçado até, no que diz respeito à interpretação de texto. A professora estava justamente explicando que existe uma subjetividade em alguns pontos de interpretação de texto. E ela nos contou que, algum tempo atrás, um cantor famoso aqui do Brasil, ele foi fazer uma prova de vestibular. E uma das questões era um trecho da música dele que aparecia, e depois a pergunta: o que o autor quis dizer ao escrever isso? Ele foi, analisou as opções, ele marcou a opção que mais se encaixava com aquilo que ele, que era o autor, queria dizer, e depois, quando ele recebeu o resultado da prova, ele tinha errado a questão, porque a pessoa que redigiu a prova tinha uma opinião interpretativa diferente da dele, que era o autor. Então, é muito fácil nós interpretarmos a partir da nossa própria perspectiva e errarmos na interpretação. Talvez trazendo um pouco de nós, um pouco daquilo que nós já acreditamos para dentro do texto. Isso é chamado de exegese. Enquanto a exegese vai buscar extrair do texto o seu significado, a exegese vai tentar colocar no texto o significado que eu queira. O primeiro exemplo que eu quero dar aqui a respeito dessa exegese está no texto de Filipenses 4:13. Esse é um texto muito conhecido, muito utilizado. Ele diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes as pessoas olham para esse texto e colocam nele um significado de onipotência, de poder de conquista, de poder de aquisição. Eu posso fazer, eu posso ter todas as coisas em Deus. E esse não é o sentido do texto. Quando nós lemos o versículo de forma isolada, existe margem para dar essa interpretação errada. Mas quando nós lemos o texto de forma completa, o parágrafo inteiro dessa parte da carta de Filipenses, nós percebemos que, na verdade, o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, ele está agradecendo a igreja de Filipos por uma ajuda que eles enviaram. E ele está argumentando que ele não estava agradecendo como bajulação,
Porque, na verdade, ele tinha aprendido a viver na escassez, como na abundância. Ele tinha aprendido a passar fome e ter comida abastada, a viver na pobreza, a viver na riqueza e a passar por diversas tribulações. Ele finaliza o argumento dizendo que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Então é sobre um poder de perseverar e de vencer situações adversas. E não sobre um poder de aquisição, não é sobre uma onipotência humana baseada no poder de Deus. E esse é um perigo muito grande. O segundo exemplo que eu quero trazer para nós, que mostra um pouquinho dessa ação de colocar no texto o significado que nós queremos, está no Salmo 115, versículo 15. Está escrito assim: não toqueis nos meus ungidos. Ele muito frequentemente é usado por líderes religiosos e pastores para evitar que as pessoas se oponham a eles, se colocando quase como numa casta superior de cristãos, e que eles não podem ser questionados, eles não podem ser confrontados porque eles foram ungidos por Deus. Na verdade, o que o texto realmente quer dizer pode ser entendido melhor quando nós lemos o contexto completo, talvez o capítulo inteiro, ou alguns versículos antes e alguns depois. O autor desse salmo, ele está trazendo uma perspectiva da relação de Deus com o seu povo ao longo da história até aquele ponto. O texto vai nos mostrar que foi pela palavra de Deus que os povos que viviam naquela terra não interferiram, não oprimiram os seus escolhidos ali. Deus colocou um temor no coração dos povos para que Abraão, Isaac, Jacó, sua família, não fossem prejudicados. E esse texto é a argumentação que o salmista usa para dar ênfase nessa ideia. Não tem nada a ver com criar ou termos a ideia de que hoje líderes e pastores são diferenciados por causa dos seus cargos ou por causa dos seus ministérios. Isso não existe. Mas existem pessoas que tentam dar um significado ao texto que ele nunca teve. É sobre isso que a gente está falando, sobre termos esses cuidados, sobre termos essa consciência de que nós não vamos dar significado ao texto, mas nós vamos buscar significado no texto. Então, como extrair o real significado do texto? Eu vou apresentar aqui para nós algumas estratégias que nós podemos usar, algumas verdades que nós precisamos ter em mente para que nós não cometamos o erro de praticar a exegese. A palavra de Deus, e esse é o primeiro ponto, a palavra de Deus é uma unidade, é um livro só. Toda a escritura junta é a revelação que Deus nos deu para que nós conheçamos a sua vontade, para que nós conheçamos o seu coração, para que nós conheçamos as suas leis, para que nós conheçamos a sua mente. Deus não entregou fragmentos que vão ser entendidos de forma separada. Ele nos entrega um todo. O que nós temos hoje é a revelação da palavra de Deus. E ela precisa ser entendida de forma completa. Eu não vou usar só o Novo Testamento. Eu não vou só usar o Antigo Testamento. Eu não vou escolher quais textos eu gosto, quais eu não gosto, tirar alguns, dar ênfase maior a outros, porque toda a Escritura ela foi inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino. E muito embora a Bíblia tenha sido escrita por diversos autores ao longo de vários séculos, o autor essencial da palavra é o Espírito Santo. É ele quem traz essa unidade de conteúdo para toda a Escritura. Toda a Bíblia fala sobre o nosso Deus, fala sobre o plano dele, fala sobre Cristo, fala sobre essa relação entre Deus e o homem. É uma unidade. Cada texto, cada livro contido na totalidade da Bíblia vem colaborar com tudo aquilo que é a mensagem de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos ter em mente que a Bíblia, ela é uma unidade. Então, ela não vai ficar se contradizendo.
Não tem como um texto dizer que é para ir por A e um outro dizer que é para ir por B. Se isso acontece, significa que alguém está interpretando alguma coisa de forma errada. Os textos, a palavra de Deus, ela vai convergir para si mesma. Ela vai sempre se manter uma unidade. E é isso que nós precisamos buscar na hora de ler e interpretar a Bíblia. A Bíblia é uma unidade, é um livro só. O segundo ponto que é importante nós termos em mente é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar resposta para algumas dúvidas que ficaram ao longo de uma leitura em uma parte muito diferente da Bíblia, onde aquilo vai ser melhor explicado. O pastor americano Paul Washer, ele inclusive nos dá uma sugestão dentro dessa perspectiva da palavra de Deus explicando a própria palavra. Ele fala que ao lermos a Bíblia por inteiro, a gente for fazer essa leitura de capa a capa, começando de Gênesis, passando por todos os livros até Apocalipse, ele nos incentiva a, toda vez que nós tivermos algum tipo de dúvida, nós grifarmos o texto onde nós temos dúvida, escrevermos em algum lugar, em um caderno, ou anotar em algum outro lugar, na nossa dúvida, e continuar a nossa leitura. Quando nós encerrarmos a leitura de toda a Bíblia, nós voltarmos para as dúvidas que nós tivemos. E ele vai nos dizer que várias das perguntas ali já terão sido respondidas no processo de terminar de ler a Bíblia inteira. Embora algumas perguntas precisem de um estudo um pouco mais aprofundado, um pouco mais complexo, existem perguntas que vão surgir que a própria leitura da Bíblia por inteiro vai responder. Um exemplo muito interessante de como a Bíblia explica a própria Bíblia é o próprio livro de Hebreus, a Carta aos Hebreus. Essa carta, ela, em muitos momentos, vai trazer ou revelar o significado em Cristo das coisas que no Antigo Testamento eram sombras, como o próprio livro vai chamar. Eram figuras utilizadas para representar a verdade revelada em Cristo. E Hebreus, então, ela vai explicar muitas coisas do nosso Antigo Testamento. É um livro muito bom de ser lido. Então, se você leu o Antigo Testamento e está com muitas dúvidas, se você lê Hebreus, muita coisa ali vai ser respondida. Isso é muito interessante na palavra. A Bíblia explica a própria Bíblia. O terceiro ponto aqui é contexto. Contexto é o rei. Muitas vezes, para entendermos bem um texto, nós apenas precisamos ler todo o contexto, às vezes ler o capítulo inteiro, onde aquele versículo, aquele trecho está inserido, para que nós possamos entender a funcionalidade, o significado do argumento pontual, dentro do seu contexto. Algo fora de contexto é muito perigoso. Eu vou deixar aqui um exemplo de um incidente numa igreja aqui em Uberlândia. Olha isso. Pastor mostra o dedo do meio para os fiéis durante o culto. Agora, olha esse pastor. É o nosso pastor, pastor Jorge. Na verdade, ele não estava apontando o dedo como uma ofensa a ninguém, não, gente. Ele foi falar sobre duas coisas, e aí ele falou da primeira, e ele abaixou o dedo de cá. Ao invés de abaixar o dedo de cá, ele abaixou esse dedo e ficou durante alguns segundos com o dedo apontado para a igreja. Fora de contexto, isso é terrível. Fica parecendo que ele ficou bravo com alguma coisa que estava acontecendo lá embaixo e devolveu um dedo do meio para a pessoa. E não foi nada disso. Eu peguei a live, pausei nesse ponto e tirei um print. Descontextualizei. Fica muito esquisito. Então, é muito importante lembrarmos que contexto é significativo. Contextualizar o texto, o versículo, é uma das melhores formas de garantir que nós não estamos cometendo o erro de dar o nosso próprio significado ao texto, mas extrair dele o que ele realmente significa. Um exemplo disso está em Mateus 7, versículo 1. Esse versículo diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Só esse versículo pode trazer uma ideia, e muitas vezes as pessoas usam dessa forma, de que ninguém pode me criticar, ninguém pode me julgar, ninguém pode questionar as minhas ações, porque a Bíblia diz para não julgar, não julgueis. É o que a Bíblia está dizendo, é o que o versículo está dizendo. Mas isso só pode ser entendido dessa forma quando nós arrancamos
o versículo do seu contexto. Quando nós lemos todo esse início do capítulo 7 do livro de Mateus, nós vamos perceber que Jesus estava falando qual era a forma correta de lidar com os erros dos outros. Então, a primeira coisa que ele aponta é: você não vai julgar no sentido de criticar por criticar, de condenar as pessoas. Essa não é a nossa função. Depois ele vai dizer o seguinte: olhe primeiro para você, veja se você não está errado, e isso está interferindo na forma como você enxerga o outro. É o texto que vai dizer que a gente está tentando tirar o cisco do olho do outro, quando tem uma trave no nosso olho. E por fim, ele vai falar sobre a forma como nós devemos falar com as pessoas e que existem momentos em que a gente não deve nem falar. Quando ele diz não deem pérolas aos porcos, ele está usando o mesmo argumento que Provérbios, de que se você corrige o tolo, ele vai te odiar. E que, na verdade, se você corrige o sábio, ele vai te amar. Então, se nós percebermos que a pessoa que errou, ela não tem maturidade, ela não tem um coração aberto para receber uma chamada de atenção, isso não é aconselhável. Mas não tem nada a ver com as outras pessoas não poderem falar que eu estou errado. Esse texto de Mateus 7:1 não tem nada a ver com isso. O quarto ponto, nós estaremos falando aqui sobre o quinteto fantástico da interpretação. São 5 coisinhas que a gente tem sempre que trazer para a mesa, que são relevantes na hora de nós interpretarmos o texto. Nós precisamos pensar sobre contexto, não só o contexto textual, lugar onde o versículo está inserido, mas também precisamos pensar sobre o contexto histórico e o contexto cultural em que esse texto foi escrito. Isso traz muita relevância para a forma como nós vamos interpretar aquilo que está sendo escrito. Foi escrita há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, dentro de um período em que as coisas também mudaram. Então, a Bíblia inteira, ela não vive, ela não existe, ela não foi escrita dentro de apenas uma língua, não foi apenas um contexto cultural, não foi apenas um contexto histórico. E tudo isso precisa ser levado em conta. Então, contexto histórico, contexto cultural, são os dois primeiros. O terceiro, o gênero literário. Nós temos partes da Bíblia que são descritivas, estão contando para nós o que aconteceu. Existem textos que são poéticos e vão usar de várias figuras de linguagem, vão usar de várias ferramentas linguísticas para chegar no seu objetivo enquanto escrita, que não são descritivos, por exemplo. Nós temos cartas que são um escrito de uma pessoa para outra, que são o escrito de uma pessoa para uma determinada igreja reunida numa cidade, e isso tudo tem importância. O gênero literário também influencia na forma como nós vamos interpretar o texto. Quem era o autor? Se nós pensarmos que foram vários autores ao longo de vários séculos, e cada um tinha as suas peculiaridades, tinha as suas características, tinha os seus ministérios e as suas funções dentro do reino de Deus, dentro do plano de Deus. E isso também interferia um pouquinho na forma como nós vamos entender a palavra. E os destinatários também. Cada livro bíblico tinha em mente um público muito específico quando eles foram escritos. Você vai ver, por exemplo, a carta aos Hebreus. O próprio nome vai descrever. Era sobre a igreja de Deus, já no Novo Testamento, mas composta de judeus, que tinham uma carga religiosa muito diferente do que as igrejas dos gentios, por exemplo. Então, todos esses pontos precisam ser considerados na hora da interpretação. Contexto cultural, contexto histórico, gênero literário, o autor e os destinatários. Com tudo isso em mente, a gente vai poder fazer uma boa exegese dos textos em que nós estivermos estudando. A quinta coisa que eu quero trazer para nós é que a Bíblia usa de muitas figuras de linguagem. E nós precisamos entender essas figuras de linguagem para que nós não cometamos o erro, por exemplo, de interpretar de forma literal algo que era figurativo. E a Bíblia usa muito figuras de linguagem.
Eu vou dar um exemplo muito legal. No Sermão da Montanha, Jesus, ele fala o seguinte: se a sua mão te fizer pecar, arranca e lança fora, porque é melhor entrar no reino dos céus sem uma das mãos do que todo o corpo ser lançado no inferno. O que Jesus usa aqui é chamado de hipérbole. Ele está exagerando para dar ênfase no argumento. Parece um pouco óbvio, mas a ideia de Jesus não é que se eu sou um ladrão, fui um ladrão, eu tenho que decepar a minha mão para que eu consiga viver aquilo que ele propõe. Na verdade, a gente vai perceber que mesmo que você corte a mão do ladrão, se o coração não mudar, isso não muda. Mas que, na verdade, ele está falando que existem coisas que nos induzem ao erro. Existem coisas que nos induzem ao erro. Às vezes é um ambiente, às vezes é uma amizade, às vezes é uma situação específica que a gente conhece, que sabe que nos induz a um pecado, a um erro. E o que o texto está dizendo é: se tem alguma coisa que vai te induzir ao pecado, você tem que arrancar isso pela raiz. Não é dar um jeitinho. Você vai arrancar pela raiz. Precisa ser uma ação radical. Ele traz a ideia de arrancar a mão como um símbolo das coisas que nós precisaremos arrancar das nossas vidas. Mas não existe uma literalidade na interpretação, certo? E a Bíblia traz muitas figuras de linguagem. Ao longo de todos os livros existem coisas que são figurativas. Nós precisamos aprender a diferenciar aquilo que é literal daquilo que é figurativo, para que nós possamos fazer uma boa interpretação. Por fim, eu quero só revisar aqui com você aquilo que nós falamos. A exegese é olhar para o texto e buscar nele o significado. É ir o mais despido possível dos próprios preconceitos, dos próprios conceitos já estabelecidos, para que nós possamos encontrar verdade no texto, a verdade que o texto está trazendo, sem tentar colocar as nossas próprias opiniões, as nossas próprias verdades dentro do texto. E aí nós vamos ter algumas coisas em mente para que nós consigamos fazer isso com sucesso. Primeiro, a Bíblia é uma unidade. A Bíblia é um livro completo e ele precisa ser lido e interpretado dessa forma. Segundo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, o lugar mais coerente para buscar significado na Bíblia é na própria Bíblia. Terceiro, o contexto é fundamental. Tirar um texto, tirar um trecho da Bíblia do seu contexto pode nos levar a cometer erros muito sérios na nossa interpretação da Bíblia. 4. Nós precisamos levar em consideração 5 fatores muito importantes: contexto cultural, contexto histórico, gênero literário, o autor e os destinatários. Com isso em mente, a gente também vai reduzir as nossas chances de cometer algum erro na interpretação. E 5, a Bíblia está cheia de figuras de linguagem. Nem tudo que está escrito é literal. Então nós precisamos identificar essas figuras de linguagem para que nós possamos então interpretá-las e depois aplicá-las às nossas vidas. E uma vez que nós nos propusermos a fazer isso, nós vamos encontrar um significado real daquilo que as escrituras têm a nos dizer. Eu vou trazer um ponto extra aqui para nós, e muito significativo também. Ele não é tão prático assim na sua técnica, não é técnico na verdade, que é o fato de que a interpretação, ela também é espiritual. Não é só ferramentas, técnicas bem ajustadas que vão nos dar a melhor interpretação. A Bíblia é a revelação de uma pessoa, a pessoa do nosso Deus. É do coração dele, é da vontade dele, são dos planos dele. E nós temos acesso a esse Deus. Nós podemos conversar com ele, nós podemos ouvir o que ele tem a nos dizer. Então, a oração e essa consciência de que a interpretação ela é espiritual precisa também estar firmada nas nossas mentes quando nós vamos estudar a palavra de Deus. Finalizado o nosso argumento,
eu quero te incentivar a estudar a Bíblia, que não sejam apenas informações que você retenha e você não pratique. Então, comece a estudar, comece a ler de forma mais minuciosa a sua Bíblia, comece a buscar significados e aprender mais sobre o Senhor, agora de uma forma um pouco mais segura para você. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua opinião. Se você lembrou de algum texto que as pessoas costumam também usar de forma errada ou descontextualizada, coloca aqui para a gente poder ter essa troca tão importante. E eu espero que isso tenha acrescentado na sua vida. Eu espero que você realmente possa ter sido abençoado. E eu te espero na semana que vem para a continuidade dos nossos estudos sobre interpretação bíblica. Até mais.